Olá, povo de Deus, tudo bom com vocês? Estamos aqui mais uma vez para iniciar mais uma aula de teologia quântica, para a finalidade de formar co-criadores conscientes sobre esta terra. Lembrando que todo ser humano tem uma cocriação dentro dele, só que muitas vezes, por falta de conhecimento, ele não sabe, e se ele não sabe como usar apenas para o bem. Ele usa tanto para o bem quanto para o mal. Mas quando Deus fez o homem, colocou essa ferramenta chamada fé cocriacional no homem, ele fez justamente para que ele viesse a ter uma vida boa, perfeita e agradável na presença de Deus. Agora, quando ele não tem as ferramentas, a sabedoria, as informações certas, infelizmente ele sofre e perece, como diz a palavra de Deus. O meu povo perece por falta de conhecimento, mas aqui não tem falta de conhecimento, aqui tem abundância de conhecimento e sabedoria de Deus para vossas vidas, e estamos aqui com a finalidade. Se você quiser participar do nosso grupo, na nossa comunidade, acesse o link abaixo para você entrar e participar do nosso grupo, da nossa comunidade. Vai chegar diretamente no seu celular uma aula fresquinha todos os dias, exceto aos domingos, tá bom? Vamos no tema de hoje chamado Cocriando o Futuro dos Filhos. Cocriando o futuro dos filhos. Para quem não sabe, o futuro dos seus filhos, ele deve ser cocriado, para que ele venha ter um futuro melhor. Muitas vezes, a cultura dos povos são diferentes. E a cultura brasileira é o quê? Coloca no colégio e seja o que Deus quiser. Não é assim? Seja o que Deus quiser. Mas a cultura dos judeus, que é a cultura criada por Deus através de Abraão, o primogênito da nação israelita, a cultura dos judeus é o seguinte: os pais têm que dar 3 ferramentas para os filhos, para que os pais não viessem amaldiçoar os seus filhos, porque isso considera como maldição não dar essas 3 ferramentas para os seus filhos. Como assim? Por exemplo, todo judeu sabe que ele tem que entregar, já é a cultura, já está enraizada, tá? 3 ferramentas. Primeira, religião, crer no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Educação e uma profissão. Se o pai não fizer isso com seus filhos, na cultura judaica, é como se fosse o pai estivesse amaldiçoando o seu próprio filho. Olha só a diferença. Então, veja bem, aqui nós vamos ler. Aonde está escrito isso? Em Marcos capítulo 6, versículo 3. Não é este, estou falando de Jesus, não é este o carpinteiro, filho de Maria? Por que Jesus, a profissão de Jesus era carpinteiro? Porque ele recebeu do seu pai José e Maria a profissão, a mesma profissão do seu pai. Você está entendendo que a cultura judaica é muito mais evoluída do que as outras culturas, do que os outros povos? É por isso que eles são o povo número 1 do mundo em tecnologia, em sabedoria, em inteligência. Todo mundo copia os judeus. Então, eu quero passar para você agora uma ferramenta cocriacional. Mas antes eu quero dar um testemunho. Por exemplo, para o meu filho, eu já estou cocriando desde quando ele estava no ventre. A cocriação, ela pode começar depois que nasce ou antes de nascer. Por exemplo, a cocriação clássica aqui. Se você não sabe, o Rei Pelé, ele foi o melhor jogador de todos os tempos. Por quê? Vou explicar para você. Porque o pai dele fez uma cocriação junto com ele. O pai dele era jogador de futebol também, tá bom? Filho de peixe, peixinho é. Só que no ano de 50, onde a Copa foi no Brasil, o Brasil perdeu para o Uruguai. Essa derrota foi no Maracanã. E toda a nação chorou. E o pai de Pelé chorou também. Aí o Pelé, sendo filho de jogador, falou assim: pai, não chore. Eu prometo ao Senhor que eu vou te dar uma Copa. Eu vou te dar uma Copa. E ele não era nem o Pelé, era só o Edson, filho de um jogador de futebol. E automaticamente o universo girou. Passou 8 anos depois, quem foi convocado para a Copa? Com 17 anos, o Pelé. E quem foi destaque da Copa de 58? Pelé, com 17 anos de idade. Por quê? O universo girou pela cocriação que foi feita. Por exemplo, eu cocriei, eu tenho 2 filhos, tá? Além de eu ter cocriado eles, eu cocriei já a profissão deles. O meu filho, ele espiritualmente será pastor, teólogo, assim como o pai e como a mãe. Profissionalmente, na educação ele vai ser um teólogo, vai fazer as formações dele normais. E na profissão eu escolhi como empreendedor e também jogador de futebol, porque eu sempre gostei, o meu sonho era ser, mas eu não tive essa oportunidade. Mas eu sempre gostei desse ramo e eu cocriei desde o ventre da mãe dele. Eu falei: olha, tu serás como profissão um jogador de futebol. E você tem, como é que se faz essa cocriação? Você tem que entender que é igual um bolo. Um bolo, para se formar um bolo, você primeiro pensa, depois você
não pega os ingredientes, junta ele e depois você coloca lá no forno. Aí depois de um tempo, você, quando pensa que não, o forno já está, o bolo já está pronto, no momento exato, no tempo exato, e tu tira e o bolo tá lá perfeito, assim como você pensou, cocriou e aconteceu. Aí eu cocriei também que o meu filho será um jogador de futebol como profissão. E eu botei lá nos ingredientes o quê? A perspicácia do Romário para fazer o gol ali na área, tá bom? Eu coloquei ali a velocidade, o arranque e a força do Ronaldo Fenômeno. Eu coloquei ali o chute do Roberto Carlos, lembra? Eu coloquei ali a habilidade do Neymar e do Ronaldinho Gaúcho. Então, desde pequeno eu já liberei essa cocriação. E olha o que aconteceu, tá bom? Olha o que aconteceu. Com 1 ano e 2 meses eu falei, agora deixei lá os ingredientes, vou esperar nascer, sair do forninho e vou ver o resultado. Olha aí o resultado, ele com 1 ano e 2 meses. Então, pessoal, vocês viram aí? 1 ano e 2 meses. Meu filho agora tá com 3 anos. Ele tá fazendo coisas que eu mesmo fico admirado com a bola de futebol. Então, um recado. Cocrie o futuro dos seus filhos. Estenda a mão, mesmo que ele já tenha nascido, mesmo que ele já seja grande. Mas cocrie o futuro dos seus filhos. Eu tenho uma filha e eu já cocriei que ela será uma cantora gospel de muito sucesso, de muita referência para o reino de Deus, para abençoar vidas. Então, cocrie o futuro dos seus filhos, tá bom, pessoal? Se foi bom pra você, faça aquela gratidão de curtir, compartilhar e comentar para que outras pessoas venham receber esses vídeos através do nosso engajamento. Deus abençoe e até a próxima aula.